Boa noite, pessoal. Boa noite. Som. Vocês me escutam? Escuta, beleza. Oi? Ah, por favor. Show. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria dizer que estava com inveja do Snar, porque a sua estava muito cheia. Mas aqui, um pessoal menor, aqui menos gente, a gente consegue se comunicar melhor. Antes de mais nada, eu queria deixar vocês livres para levantar a mão, perguntar, falar, o que vocês tiverem na cabeça para a gente conversar. Eu quero mais que seja uma conversa mesmo entre a gente, e não tanto mais uma visão minha para vocês, e sim mais uma comunicação de duas vias. Hoje o título da minha talk é As Máquinas Vão Roubar o Seu Trabalho. Não sei se dá para aumentar um pouquinho, mas vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Mas hoje o título da minha talk é As Máquinas Vão Roubar o Seu Trabalho, mas está tudo bem. É isso que eu quero abordar com vocês, é sobre um pouco esse mercado de trabalho novo que está surgindo, que está se extinguindo. Muita gente fala que as IAs vão roubar nosso emprego. Então é exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje, tá bom? Me apresentando um pouco, meu nome é Yuri. Eu trabalho na Capra junto com o Snar, junto com a Piva, que vai estar aqui com vocês amanhã. A gente trabalha na Capra Lab, que é uma empresa de consultoria de cultura analítica. O que a gente faz, na verdade, é entrar nas empresas e mapear quais são os processos analíticos dentro delas e quais são as necessidades que elas têm dentro da área de dados. Para isso, a gente faz diversas pesquisas, a gente faz diversos questionamentos, justamente para levantar aonde a gente pode atuar de maneira mais efetiva. Eu, particularmente, sou formado em engenharia mecânica, mas dentro da Capra Lab a gente tem profissionais da sociologia, profissionais do marketing, profissionais de todas as áreas, justamente para interligar todo esse conhecimento e trazer uma rede bem completa, por assim dizer. E eu queria começar essa talk dizendo que ano passado eu também participei da Campus, e ano passado eu fiz exatamente a mesma talk. Ela tinha exatamente o mesmo título, mas na verdade ela foi completamente diferente. E eu queria meio que saber se vocês percebem por que ela foi diferente. Ela basicamente foi... Oi? Um dos motivos era quase isso, cara. Eu, ano passado, quando eu fiz essa talk, eu não tinha ideia que essa questão de IA ia crescer de uma maneira tão grande em tão pouco tempo. A Campus aqui em São Paulo, se eu não me engano, foi em novembro. Se eu não me engano, foi em novembro do ano passado. E nesses 8 meses... muita coisa aconteceu nesse mundo de IA, nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de máquinas. E eu me vi forçado a repetir essa talk, mas agora reformulando ela inteira para tentar trazer o que há de novo, para tentar trazer essas novas tendências, essas novas tecnologias para dentro da nossa conversa. E a primeira pergunta que a gente sempre se faz é: será que essa nova tecnologia, será que a inteligência artificial vai realmente roubar o nosso trabalho? Eu sei que é um medo de algumas pessoas, eu sei que é alguma carência das pessoas, mas a verdade é que eu não acredito muito que elas vão conseguir roubar o nosso trabalho de maneira efetiva, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acho engraçado essa GIF aqui, porque a gente vê que as máquinas realmente estão evoluindo, elas realmente estão crescendo, elas realmente estão fazendo comportamentos que realmente parecem com os humanos. E é exatamente isso que a gente quer abordar com vocês hoje, que eu quero falar com vocês sobre isso hoje, como é que as máquinas vão se comportar e como é que elas podem trabalhar, não para roubar o nosso emprego, mas sim para ajudar a gente no nosso dia a dia. E para começar nossa talk, eu quero fazer um questionamento para vocês. Eu sei que vocês são muito inteirados com a tecnologia, eu sei que vocês vivem isso no dia a dia, e eu queria saber de vocês, se vocês sabem o que é um computador. Talvez seja uma pergunta difícil, talvez vocês não saibam direito, mas alguém aqui não sabe o que é um computador? Ninguém levantou a mão, então acredito que todos estão imaginando a mesma coisa que eu. Um computador, na verdade, lá do século XVI até o século XVIII, o computador eram mulheres que faziam cálculos efetivamente, computavam dados, eram contratadas para fazer contas para universidades, pesquisadores, cientistas ou empresas que precisavam e demandavam desse tipo de profissional. Hoje, para a gente, isso é algo completamente fora do normal.
Eu perguntar para você o que é um computador, você vai pensar no seu notebook, você vai pensar no seu celular, você vai pensar no seu computador gamer, que você joga LOL todas as noites, mas você não vai pensar que um dia foi uma mulher, que um dia isso foi uma profissão. Na realidade, essa profissão se manteve até o século XIX, mais ou menos, e depois disso, depois do advento da tecnologia, o computador começou a se transformar em muitas outras coisas, e ela começou a evoluir de uma maneira extremamente rápida, passando de primeiro um emprego, para depois um trambolho do tamanho de um prédio, e aí foi diminuindo de tamanho, até que hoje efetivamente cabe no nosso bolso. O que antes demandava o tamanho de um prédio, isso eu não estou falando antes, séculos atrás, tá? Eu estou falando aí na década de 50, ou seja, uns 70 anos atrás, isso era o tamanho de um prédio, e hoje ele está dentro dos nossos bolsos. Na verdade, quem aí, eu tenho 26 anos, acho que a maioria talvez tenha mais ou menos a mesma idade, já assistiu vários filmes que a gente via aí essas revoluções das máquinas, a gente via Homem de Ferro, esses filmes aí de máquinas, robôs, e essas eram coisas que só existiam no cinema, eram coisas que a gente via e apresentava e só acreditava que estava no cinema. Mas hoje a gente vê carros autônomos, a gente vê máquinas funcionando, a gente vê exatamente o ChatGPT funcionando, Midjourney, um monte de coisa, um monte de tecnologia, que antes era surreal pra gente, era algo completamente fora da casinha, vamos dizer assim, era algo que a gente não conseguia imaginar que viraria realidade, e está presente no nosso dia a dia, está presente nas nossas atividades, e precisamos aprender a conviver com isso, precisamos saber a utilizar elas para realmente trazer os nossos benefícios, aumentar nossa performance, e a gente poder usar e não ficar defasado no dia a dia. Essa evolução, ela permitiu uma coisa que a gente chama de democracia analítica. Alguém aqui já ouviu falar no que seria democracia analítica? Basicamente, senhores, democracia analítica é exatamente essa oportunidade que a gente está vivendo de ter a informação na palma das nossas mãos. Antigamente, as pessoas para fazerem cursos, fazerem coisas do tipo, tinham que ir efetivamente em bibliotecas, buscar conhecimento em livros, buscar conhecimento de outras formas, e o conhecimento, a informação, ela ficava muito longe das pessoas. Hoje em dia, esse conhecimento fica mais perto. Hoje em dia, a gente tem esse conhecimento nas palmas das mãos. Isso permite que pessoas de diferentes rendas, pessoas de diferentes classes sociais, consigam ter acesso efetivamente a um mundo de informação. É claro que isso tem benefícios, mas isso também tem alguns malefícios, e é exatamente isso que a gente vai abordar hoje. Algumas coisas que eu queria levantar com vocês que mudaram nessas últimas décadas, nesses últimos anos. A forma como nós nos comunicamos e como nós interagimos uns com os outros. Quem lembra aqui da época do SMS, ou até mesmo da época do MSN, do Orkut, que eram formas de se comunicar que hoje são muito defasadas, hoje a gente dá risada daquilo, porque hoje a comunicação é completamente diferente. Hoje a forma como nós nos comunicamos é via mensagem, é via imagem, via figurinha, mas são de formas completamente diferentes daquelas que a gente usava alguns poucos anos atrás. A maneira como interagimos com as máquinas. Quem aqui hoje consegue sair de casa sem o celular no bolso? Quem aqui hoje consegue ter uma profissão que não exija trabalhar com computador? Quem aqui consegue ficar longe dessas ferramentas por um dia sequer? É realmente assustador a gente imaginar o quão dependente a gente é dessas tecnologias hoje em dia. Isso acaba transformando a maneira com que nós trabalhamos, a maneira com que nós precisamos exercer as nossas profissões, e por consequência isso também acaba mudando a demanda de profissões que são exigidas no nosso dia a dia. Como eu mostrei, antigamente a profissão que era demandada era um computador, ou seja, uma mulher que fazia contas, e hoje essa profissão não existe mais. Essa evolução vai acontecendo em diversas áreas e em diversas profissões. A evolução tecnológica ela sai cada vez mais rápida, e a gente começa a ver exatamente no exemplo que eu dei para vocês, que em questão de alguns meses eu tive que alterar completamente minha palestra porque ela não fazia mais sentido, e novas tecnologias estavam surgindo e que dependiam
de novos conhecimentos e novas habilidades. Aqui é um grande exemplo disso, que é o ChatGPT. Quem aqui nunca usou o ChatGPT não sabe a imensidão que está perdendo, a oportunidade que está perdendo, que é exatamente conseguir conversar de uma linguagem natural e receber uma resposta escrita de maneira complexa. É claro que existem erros, é claro que ela às vezes erra, às vezes traz informações incorretas, mas é surreal a tecnologia, o ponto que ela está chegando. Não só ela, como outras ferramentas, como Midjourney ou qualquer outra que cria e faz atividades de maneira como que a gente imagina que seja criativa. Com todo esse contexto, é verdade que é inevitável a gente imaginar, a gente pensar, a gente às vezes passar por nossa cabeça que um dia nós vamos acabar sendo substituídos pelas máquinas. Mas calma lá, esse tipo de efeito já aconteceu antes. Esse tipo de efeito, quando a gente olha para a história, é algo que já surgiu em outras épocas. Claro que não desse jeito, claro que não nessa magnitude, mas já aconteceu. Quem aqui não assistiu, ou pelo menos já viu alguns GIFs, algumas charges ou coisas do tipo, do Charles Chaplin, eu ia falar Charles Darwin, foi por pouco. O Charles Chaplin trabalhando na indústria, apertando parafuso, apertando porcas, que são profissões que hoje são facilmente substituídas por máquinas. E vamos ser sinceros, ninguém merece ficar apertando parafuso o dia inteiro, ninguém merece ficar em pé, trabalhando, apertando porcas o dia inteiro. E hoje, essas profissões, essas demandas, são muito bem substituídas por máquinas. E está tudo bem, ninguém reclama disso. Porque realmente eram profissões que eram maçantes, eram desgastantes, eram, na verdade, desumanas. A verdade é que sim, tarefas serão substituídas no meio do caminho. Tarefas vão deixar de existir na história. Mas as suas qualidades, as suas experiências, isso não pode ser substituído, isso não vai ser substituído. E isso vai demandar muito mais de você do que dos outros. Isso aqui foi uma apresentação que a gente fez lá no nosso campus. E um slide para mim me chamou muita atenção e eu fiz questão de colocar aqui. Não é sobre, é sobre habilidades, não é sobre cargos. A gente acaba se apegando muito aos cargos que nós temos no nosso dia a dia. Ah, eu sou cientista de dados, eu sou marqueteiro, eu sou vendedor. E acaba esquecendo das habilidades que a gente tem, acaba esquecendo da capacidade que a gente tem no nosso dia a dia e acaba só se apegando ao cargo. Não, minha profissão ela não pode acabar. Eu até tenho medo de dizer, mas sim, talvez ela possa acabar. Mas o importante mesmo é o que você tem como experiência e o que você tem como habilidade. Agora sim, o Charles Darwin já dizia, né, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta às mudanças. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje na nossa conversa. Não é o mais inteligente, não é o que programa melhor, não é o mais forte, não é aquele que tem as melhores empresas, as maiores empresas. A gente viu empresas gigantes quebrando justamente por não querer se adaptar. É exatamente isso que é importante no nosso dia a dia, nos dias de hoje principalmente, que é aprender a se adaptar todos os dias. Quer sobreviver nos dias atuais, você precisa se adaptar ao novo todo instante. É claro que é muito difícil se adaptar se as coisas mudam de questão de meses, se as coisas mudam em questões de semanas. Cada dia lança uma ferramenta nova, cada dia lança uma máquina nova, uma IA nova que a gente precisa aprender, que a gente precisa trabalhar. Mas a verdade é que, se a gente não se esforçar pelo menos o mínimo para conseguir aprender, para conseguir evoluir, para conseguir se adaptar a esse novo cenário, a gente não vai conseguir se manter vivo, né, como profissional, como cidadão de maneira geral. E aqui eu quero trazer para vocês como que a gente pode começar a se adaptar frente a todas essas dificuldades, frente a toda essa mudança repentina e constante, cada vez mais ágil. E é exatamente isso, compreendendo o que você gera de valor para as pessoas. Você não é a sua profissão, você é o que você gera de valor para as outras pessoas. Normalmente, isso aqui é uma brincadeira que eu faço, mas normalmente nós temos um problema e nós idealizamos uma solução. O grande ponto é que, para sair do nosso problema e chegar na nossa solução, nós temos que atravessar um grande labirinto. E esse labirinto é exatamente a parte técnica das coisas. Vamos supor que o seu problema seja construir um aplicativo no celular. Para você chegar na sua solução, você tem que efetivamente, ou pelo menos tinha efetivamente,
que ir lá programar, escrever o código. Você teria que bater na parede, voltar, tentar uma vez, tentar outra vez, errar de um lado, errar de outro, até efetivamente conseguir chegar do outro lado do seu labirinto na solução que você tanto desejava. Mas o grande ponto que eu quero trazer para vocês é: tenha muito cuidado se você é apenas a pessoa que soluciona o labirinto. Por que isso? Porque hoje essas ferramentas, eu brinco que elas são esse canhãozinho que consegue te dar um tiro. É que não dá pra ver, mas o labirinto tá um pouco apagado, tá? Ele consegue dar um tiro ultrapassando o labirinto e te jogando direto na solução. Então tenha muito cuidado se suas tarefas podem ser resumidas em um prompt. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que você faz pode facilmente ser escrito em um parágrafo. Aquilo que você faz pode ser resumido em um prompt de comando. Se sua resposta for sim, tome muito cuidado, porque você, infelizmente, será substituído por essas novas ferramentas que são capazes de jogar a pessoa de um lado até direto para a solução. Tenha muito cuidado se você entrega exatamente tudo o que é pedido para você de forma literal, se você não agrega as suas experiências, se você não agrega os seus conhecimentos, se você não traz o que você tem de background para esses pedidos, para essas tarefas que lhes são solicitadas. Tome cuidado se você não é crítico com aquelas coisas com que você faz, e até mesmo quando você usa essas ferramentas, tome cuidado se você não é crítico com as soluções que elas te oferecem. Tome muito cuidado se você não é analítico no seu dia a dia, se você não analisa o que está aparecendo para você, se você não presta atenção nas coisas que está sendo feitas, porque efetivamente são critérios e qualidades que uma máquina não pode ter. E tome muito cuidado se você não é criativo nas soluções que você constrói. É claro que essa parte de criatividade ela entra um pouco em voga, porque antes, né, eu falo antigamente, são 8 meses atrás, a gente falava que as pessoas elas tinham que ser criativas porque a máquina ela não é criativa. E a gente vê com essas ferramentas que aparecem coisas que parecem ser muito criativas no nosso dia a dia, né? Eu faço uma pergunta para o ChatGPT e ele cria um texto gigante que, pô, se ele não for criativo, eu não sei o que é criatividade. Quando eu peço uma imagem para o Midjourney, ele me dá uma imagem linda, maravilhosa, que demandaria muita criatividade do ser humano. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Você não precisa ser mais criativo que a máquina. A máquina ela tem milhões de zettabytes de dados e ela consegue juntar links incríveis para criar essas imagens, criar esses textos, talvez coisas, pontos que você não conseguiria juntar. Mas a verdade é que você precisa ser mais criativo do que a pessoa que te paga. Isso porque, se o cara te paga, é porque ele não tem aptidão para chegar aonde você pode chegar. Se o cara que está te pagando, ele percebe que ele consegue chegar mais longe com essas ferramentas do que com você, é porque você não é tão bom quanto ele. E se ele que é preocupado com outras tarefas, ele que é um líder que está preocupado com outras funções, consegue ser mais criativo que você, consegue ser mais criativo que a profissão que você escolheu, tem algum problema aí no meio. E como se destacar nessa nova realidade? São duas formas para a gente se destacar nessa realidade. A primeira, como eu estava falando, é entregar mais do que a solução que o labirinto oferece, né? Entregar mais do que apenas a solução do labirinto. Como assim, Yuri? Não importa se você cria uma imagem usando o Photoshop ou se você cria uma imagem usando o Midjourney. Não importa se você cria um código escrevendo em Python ou se você pede para o ChatGPT esse código. Na verdade, não importa qual a ferramenta que você está utilizando para criar a solução. Isso tudo é só um meio para chegar no fim. O que importa é a solução que você entrega. O que importa são os valores que você agrega naquelas soluções que você está entregando. O que importa, na verdade, são as soluções e são os problemas que você consegue solucionar com o seu conhecimento, com o seu background, com os insights que você consegue ter durante a sua profissão. A verdade é que as suas habilidades, elas não podem ser resumidas em um prompt de comando. Você não pode ficar satisfeito
se aquilo que você faz é capaz de ser resumido em um prompt. Não existe isso, pessoal. Um prompt é um parágrafo e a gente está começando a ter medo de ser substituído por um parágrafo escrito em um chatbot. Novas tecnologias, será que vão roubar nosso emprego? Eu digo que não, que essas novas tecnologias vão devolver a nossa humanidade. Lá no exemplo do Charlie Chaplin, que era, como eu comentei, era desumano, ele ficar o dia inteiro lá apertando porcas, apertando parafusos. Quando surge a máquina, ela devolve para o ser humano a possibilidade de ele atuar em novas áreas, de ele fazer coisas que exijam mais dele do que simplesmente um trabalho repetitivo. E aqui, de novo, a gente está ganhando a possibilidade de melhorar, de sermos mais humanos e realmente conseguir mais tempo para aquilo que é mais importante. Em vez de ficar horas e horas escrevendo código, horas e horas na frente de um computador fazendo design, coisas do tipo, hoje nós podemos nos dedicar a encontrar melhores soluções, a atender mais pessoas, a estar à frente de mais projetos, a efetivamente conseguir ser mais performático e conseguir chegar a soluções melhores utilizando dessas ferramentas e onerando menos nosso tempo na criação e na elaboração da solução daqueles labirintos que eu mostrei para vocês. A segunda forma de se destacar é aprendendo a usar o canhão. Eu mostrei para vocês que aquele canhão ele consegue te jogar do problema até direto à solução. Mas a verdade é que a ciência nunca resolve um problema sem criar vários outros. A cada tarefa que é substituída, várias outras são criadas. E essas outras podem ser ou mais complexas, no sentido cognitivo, ou seja, você vai ter que pensar mais para conseguir resolver, ou mais analítico, no sentido de você ter que ser mais crítico para saber se aquilo está certo ou errado. Como eu mostrei, o canhão ele é capaz de te mandar do problema para a solução. Mas se você não sabe usar esse canhão, se você não sabe usar essas novas ferramentas, ele pode te lançar para o meio do labirinto, ele pode te lançar para fora da solução, ele pode te lançar para uma área que não seja tão próxima ao que você desejava, ou se você tiver muita sorte, ele pode até te mandar para um lugar perto da sua solução ideal. Mas a verdade é que você tem que aprender a transformar aquele canhão, como eu brinco aqui, num míssil que é capaz de te jogar exatamente para a solução. As pessoas que conseguirem dominar essas ferramentas e conseguirem fazer com que elas te apresentem e te levem exatamente para a solução que você quer, são pessoas que vão se destacar daqui para frente, que elas vão começar a conseguir conversar com essa nova linguagem que a máquina precisa, que a máquina exige para você conseguir chegar na solução que precisa. E como vamos fazer isso? Primeiro, acompanhando a evolução dessas novas tecnologias. Eu sei que é difícil, eu sei que cada dia tem uma nova, eu sei que toda hora tem mais alguma coisa para aprender, mas a gente começa a ver que cada vez é menos complexo aprender essas novas ferramentas e muito mais desafiador da nossa parte de ser explorador, nesse sentido de buscar aprender, buscar conhecer todas as ferramentas e tecnologias que vêm surgindo, principalmente nesses últimos meses. Aprender a usá-las de maneira adequada, ou seja, usufruir exatamente de tudo que ela proporciona, justamente para conseguir entregar soluções cada vez mais específicas e soluções cada vez melhores para aquilo que a gente precisa. Saber exatamente o que precisa ser feito, ou seja, ter bem definido quais são os seus problemas, quais são as soluções que você quer chegar, para justamente conseguir fazer esse caminho de maneira linear e fácil. E a mais importante que eu julgo, tá? Que é essa quarta, que é se comunicando de maneira eficiente. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa aprender a se comunicar. E não se comunicar com a máquina, como a gente fazia antigamente, com algoritmos, com códigos, e sim na linguagem natural, que conforme o tempo foi passando, a gente vai perdendo essa essência de se comunicar. Como eu falei, a nossa comunicação hoje é limitada a pequenas mensagens, a breves mensagens, todas abreviadas, é limitada a imagens, a figurinhas, e a gente começa a perder essa habilidade de se comunicar, coisa que hoje é muito essencial, justamente para a gente conversar, fazer essa conversa direta com as máquinas que estão surgindo. Eu digo que não é sobre o humano
versus a máquina. Não é o humano tentando competir ou ser melhor que a máquina. É sim o humano mais a máquina. É sim você usar da máquina para ganhar performance. É sim você usar da máquina para melhorar o seu dia a dia, melhorar aquilo que você precisa e conseguir chegar, alcançar voos cada vez mais altos. Não é, na verdade, sobre proteger empregos, e sim sobre proteger pessoas. É sobre ver que as pessoas às vezes não conseguem se adaptar e querer ajudar. É sim acolher quem não está conseguindo evoluir e querer ajudar. Mas não se apeguem tanto aos empregos, aos cargos que vocês têm, porque isso pode ser facilmente substituído e preserve muito mais as habilidades e as experiências que vocês têm no nosso dia a dia. Isso era o que eu tinha para hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem a Piva e o Snar falando sobre, primeiro, DataVis. Uma imagem vale mais do que 1000 dados. Segundo, o Snar falando sobre esse novo idioma. Ele vai abordar um pouco mais, acho que conversa muito com a talk de hoje. Então ele vai abordar um pouco mais sobre esse novo idioma. O que é isso, o que são os dados dentro desse novo idioma. Depois a gente tem sexta-feira e sábado também. Estão todos completamente convidados para participar com a gente. Sintam-se à vontade para vir aqui amanhã, vir sexta, vir sábado. A gente está aqui com os braços abertos para ouvi-los, que vocês quiserem conversar. E uma coisa boa também, não me venham perguntar depois como é que entra, porque eu não sei, mas a Cabra está contratando cientista de dados, pesquisador, designer e alguém da área da comunicação. Manda o e-mail com seu currículo nesse work@capralab.com. O QR Code manda direto já pro e-mail. Então manda seu currículo lá. Quem estiver procurando vaga, viu que se adaptou, gostou da nossa empresa, manda lá seu currículo que a gente vai avaliar. E, se possível, a gente volta em contato. Era isso, pessoal. Muito obrigado por hoje. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade.